E aí, tudo bem com vocês? Aqui é Adriano, abrindo a temporada 2015 dos tutoriais do iDicas. Estamos de volta então com novidades, depois de um longo período sem postar nada. E o que aconteceu aí foi que eu me mudei, então teve todo esse processo de mudança, eu saí de Blumenau e agora estou morando em Curitiba. E eu comecei minha vida como freelancer, então eu estou à disposição aí para se alguém precisar contratar, né, fazendo aí meu javazinho aqui no meio desse tutorial do iDicas. Se precisar, então spacerkt.com é o site que tem meu portfólio, tem um pouco sobre os serviços aí que eu posso oferecer. E se quiser, então entre em contato aí, até mesmo aqui pelo iDicas, entre em contato para a gente fazer aí um trabalho juntos, para a gente produzir um vídeo legal para você ou para ajudar aí num job que você que alguém estiver precisando aí, beleza? Bom, mas vamos agora então pular aqui para o tutorial. A gente vai ver um efeito que eu vi no jogo Far Cry 4, numa das logos, na abertura do jogo, uma transição que acontece com partículas, não a vinheta, a vinheta mesmo do jogo no início, não essa abertura, aquela abertura mais elaborada, mas uma transição aí com partículas que tem uma logo antes da logo do próprio Far Cry. E daí a gente vai ver como montar isso aí dentro do After Effects utilizando o Trapcode Form e o Trapcode Particular, beleza? O projeto que a gente vai fazer é esse que a gente está vendo na tela. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o Trapcode Form para fazer essa formação aqui da logo. E no final, essa saída a gente vai utilizar o Trapcode Particular, tá? Antes de mostrar no After, a gente vai mostrar a logo aqui primeiro. Então eu vou mostrar como é que foi feito o design disso aqui. Vou deixar esse black aqui, eu vou tirar só esse powder BG aqui, que a gente inclusive não vai utilizar. A gente tem uma parte que são essa parte com cores, tá? Então com branco e o vermelho aqui, que é o preenchimento da logo do iDicas. A gente tem as bordas separadas. Deixa eu tirar o resto. Tá aqui as bordas. E a gente tem um outro elemento aqui, que são como se fossem partes aqui que meio que deram uma misturada e saíram fora, para dar uma composição mais legal aqui, certo? Vamos para o After, que é onde a gente se entende melhor. Eu estou aqui já com algumas coisas, mas a gente vai começar, eu vou só deletar isso aqui, a gente vai começar do zero, tá? Criar uma nova pasta aqui, chamar de footage e vamos importar. Vamos importar então aqui esse que a gente viu ali do Photoshop. Import, retain layer sizes, assim mesmo, tá ok. Essa comp aqui a gente não vai precisar, então a gente vai deletar para a gente deixar o projeto mais limpo. As partes que a gente vai utilizar são essas três aqui que a gente está vendo. Vamos importar também já Library Resources, Footage, Particle Stock, que é esse pacote de partículas aqui. Então o Particles 8 foi o que eu utilizei, que eu achei que funcionou. Vamos criar então uma nova comp, clicando aqui no ícone. Vamos chamar ela de Far Cry 4, vamos fazer em 1280x720 para ficar um pouco mais leve. Quem quiser pode fazer em Full HD. 5 segundos está ok. Beleza. Deixa eu só organizar aqui o projeto, comps. Vou deixar essa comp aqui. E agora, vamos nessa comp que a gente criou, vamos colocar os três elementos que a gente precisa, o stroke. Eu vou só posicionar um pouco mais para cima e nós vamos dar uma diminuída aqui para uns 85. Só para que quando a gente vai agora pré-compor esses elementos, cada um deles numa pré-comp separada que a gente vai precisar. Então, vamos aqui em Composition, em Layer, desculpa, Pre-Compose, e a gente vai então chamar isso aqui de iDicas Details, que são os detalhes, e vamos usar o Move All Attributes into New Composition. Ok. Então, essa comp ela tem que ter o tamanho exato da comp final, tá? Porque a gente vai utilizar ela só para utilizar as informações de RGB que a gente tem aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora eu vou utilizar o atalho, Ctrl Shift C. Vamos chamar aqui de iDicas Stroke.
E por último, o aedicas send aqui, mesma coisa, aedicas send. Beleza. Que é a nossa logo feita de areia. Agora, Ctrl Y para a gente criar um novo sólido. Eu vou criar um novo sólido aqui, só podia já ter nomeado ele, vou chamar ele de sand. Tá? Esse sand, então a gente vai aplicar nele um form, a gente vai digitar aqui, trapcode form. Beleza? Ele vai aparecer dessa forma aqui, tá? Que a gente está vendo. Esses quadrados aqui. Esses três aqui que a gente tem, a gente vai tirar a visualização, porque a gente não vai precisar dessa visualização. E vamos começar a mexer. A gente vai começar pelo base form aqui. E a gente vai fazer isso aqui do tamanho da nossa comp. 1280 por 720, então tamanho XY. O size em Z a gente vai deixar em 1, então vai ficar dessa forma. E a gente vai colocar 1280 por 720 também no número de partículas em X e em Y. As partículas em Z a gente vai deixar uma também. Ele vai ficar meio nessa cor aqui que a gente está vendo, tá? Vai ficar meio cinza. Mas no final do tutorial a gente vai dar uma corrigida nisso. Esse center XY a gente vai controlar ele através de um nulo. Então vamos colocar um nulo aqui, layer, new object. Aqui está ele. Vamos dar só 2 cliques aqui nesse base form para a gente mostrar ele aqui embaixo. Tá certo aqui. Vamos abrir o position e segurando o Alt, clicando no relógio aqui, a gente vai aqui. Vamos criar uma expressãozinha aqui conectando esses dois. Beleza? Agora a gente tem controle aqui sobre as partículas através desse nulo. Então aqui a gente vai control form. Beleza? Beleza. Controlado isso, vamos para o próximo item aqui, que são as partículas em si. A única coisa que a gente vai mexer aqui, a gente vai tirar do modo add e vai deixar no modo normal. De resto, a gente vai deixar igual. Em shading a gente não vai precisar mexer. Um ponto importante aqui é o layer maps, que é onde a gente vai fazer com que essa layer, esse form, pegue as informações aqui do sand. A gente vai ver o que isso é exatamente. Em layer aqui, ó, a gente vai apontar isso aqui para o aedicas sand. Por enquanto a gente não vai ver nada acontecendo. A gente vai colocar em RGB A, tá? Para pegar o alpha também. Em map over a gente vai dar um X, colocar em XY. E agora essa layer aqui, né, está sendo formada pelas partículas e as partículas estão assumindo as cores desse sand, certo? Vamos aqui em Quick Maps. Em Quick Maps a gente vai fazer alguns ajustes, tá? Eu vou só colocar aqui um 52 para a gente ver o que está acontecendo nesse Quick Maps, tá? Porque senão a gente vai acabar não vendo o que acontece. Em Opacity Map, Color Map não vamos mexer, vamos aqui no mapa 1. Em Map 1 a gente vai colocar em Fractal Strength. Vamos dizer para ele em X. E em Offset a gente vai deixar do jeito que está por enquanto, que depois a gente vai fazer uma animação. Aqui tem uma abinha nesse Map 1 aqui, ó, que habilita essa função aqui. A gente vai clicar nesse cara aqui e dar um flip. A gente vai ver que por enquanto nada vai acontecer muito, mas daqui a pouco a gente vai entender o que está acontecendo. Talvez a gente consiga ver aqui, ó, se eu aumentar o Fractal Field. Certo? Agora se a gente mexer aqui no Offset, a gente consegue ver bem o que isso faz. Tá? Aqui em mapa 2 a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar aqui Disperse Strength. Em Map Over X. E aí a gente já vai ver algo já mais funcionando melhor. Só que antes, tá vendo esse Map Offset? A gente vai Alt, clicar nele. Ele vai abrir aqui pra gente. Tá? E a gente vai fazer um link dele
com esse offset aqui, porque a gente foi esse aqui que vai controlar, olha só. Aqui a gente já está fazendo aí o efeito acontecer. No terceiro mapa, a gente vai colocar aqui em Opacity e em X também. E vamos fazer a mesma coisa, criar um link aqui entre esse aqui com este aqui, pode ser com o offset 2 mesmo, e vamos colocar ele dessa forma aqui, tá? O que a gente vai ver é que ele não vai funcionar direito aqui, porque ele vai acabar fazendo com que a gente tenha animação ao contrário, tá? O que a gente vai fazer para inverter? A gente só vai simplesmente no começo dar um 200 menos. 200 é o maior valor que a gente vai chegar no offset. Então, colocando aqui menos, a gente consegue já ver que a opacidade está realmente funcionando. Aqui vamos deixar em 200, a gente deixar ele sumindo mesmo. E vamos colocar um keyframe, só apertar U para a gente ver ele. Vamos até aqui mais ou menos em 1 segundo e 5. E aqui a gente vai zerar. E aí a gente vai ter essa animação aqui acontecendo. Deixa eu só botar aqui em 200, que é o valor máximo, até o valor mínimo. Certo? Não está 100% ainda, mas já é um caminho. Os Quick Maps, a gente já fez os ajustes que a gente precisava fazer. Vamos agora para o Disperse e Twist. Vamos ajustar isso aqui direitinho, vamos botar aqui uns 80. E no caso do Twist aqui, vamos só deixar em 0, pode ser em 1 aqui. Lá, um pouco antes do final, mais ou menos por aqui, a gente vai marcar esse Twist, um keyframe. Deixa eu até fazer uma outra coisa, que é apertar F9 aqui, para transformar isso aqui num Easy Ease. E o Twist aqui a gente vai botar de 10 para 1. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma torcida, ó. Tá vendo? Ele deu uma torcida nas partículas. Também vamos apertar F9 aqui para fazer o Easy Ease, para deixar mais suave esse final. Beleza, vamos seguir em frente aqui. E aqui vem o que a gente vai... Vamos só deixar aqui para a gente ver como a gente está mexendo aqui. Em Effect Size a gente não vai mexer muito mais que isso, acho que 3. Porque se a gente mexer demais vai ter um contraste muito grande aqui e vai acabar ficando meio estranho. Que ele vai afetar o tamanho das partículas, tá vendo aqui? Tem umas maiores, umas bem pequenininhas. Então vamos deixar só em 3. Um ponto legal de se mexer é aqui nesse Displace. Então a gente vai ver o que acontece. Ele vai deixar bem mais um vortex mesmo. E nesses flows aqui, flow Y, aqui vamos então 100 e 100. Evolução, vamos dar uma mexida aqui também. 93. O gama também, vamos baixar um pouco, também consegue mexer. Isso aí. O que mais que a gente pode mexer? Talvez nesse F-Scale. A gente consegue também ter um controle. Deixa eu botar 8. E em complexidade vamos deixar uns 2. Deixa menos. Tem alguma coisa que não está funcionando direito aqui. Vamos ver o que é. Eu acho que é o mapa, o Quick Map. Tá aqui, ó. Tá invertido. A gente tem que deixar da mesma forma que tem esse aqui. Então, vamos dar um flip aqui. Agora acho que vai funcionar direito. Isso, agora sim. Porque antes a gente viu que tava algo estranho ali. Mas a gente tem que deixar esses mapas dessa forma que a gente está vendo aqui. Beleza. Deixa eu só colocar mais ou menos aqui no começo. Ele começa aqui em 16. Vamos pegar o Position. Então, F9.
aqui desse Control Form e a gente vai colocar ele vindo aqui de fora. Não precisa ser tanto. Para que as partículas comecem, façam essa coisa como se estivessem vindo lá de fora e aí formassem a logo, tá? Por isso que a gente fez esse controle. A gente tem o dicas, o Sand. Vamos duplicar isso aqui, vamos chamar de Stroke. E vamos só, a única coisa que a gente precisa fazer aqui, talvez, é, além de trocar o Layer Map, para a gente pegar agora o Stroke. Então é só a gente trocar aqui para Stroke, no Color in Alpha. Em Fractal Field a gente pode dar um pouquinho, deixar um pouquinho diferente, não deixar o mesmo, a gente dá só um offset no Evolution de alguma coisa aqui. E daí já vai ter uma animação um pouquinho diferente. Outra coisa, a gente faz acho que o Stroke começar a se formar primeiro e depois o Sand vai preenchendo preenchendo aqui o Stroke. Beleza. Para fazer o terceiro e último aqui, a gente vai duplicar novamente. Vamos chamar isso aqui de Details. E um detalhe um pouquinho diferente é que a gente vai tirar o twist aqui, a gente vai desativar na Details, a gente não vai querer, porque eles são partes bem pequenas, então não tem muito o que fazer esse twist aqui, que fica meio estranho. Então, vamos trocar aqui, Details, pronto. Agora a gente tem as três partes, vamos colocar um pouquinho mais para frente todas e vamos deixar bem no começo, e esse aqui vai acontecer meio que esse um pouquinho mais para cá. Isso aí. E a gente pode também vir aqui em Fractal Field e no caso desse talvez diminuir para uns 250, aqui 50, 50. Vamos ver como é que está ficando isso aqui para ver se está interessante. Beleza, acho que está legal, a animação tá interessante. O que falta agora é a gente colocar alguns outros side aqui, algumas emissões extras aqui. Eu vou mostrar como fazer uma e depois eu vou replicar aí, vocês fazem o mesmo no projeto de vocês, tá? Vamos lá. Ctrl Y, vamos criar um novo sólido, isso aqui então vamos chamar de Side Emissions. Vamos agora pegar o Particular. Aqui, vamos aplicar em cima. Para fazer vou só isolar ela aqui. Vamos começar então. Na emissão a gente vai setar no início aqui em 900. Vamos 3 frames para deixar as partículas serem criadas. E vamos aqui mais uns 4, deixa eu só apertar o U aqui. E vamos jogar para 0. Que daí a gente vai ter um pulso aqui de emissão. Vamos colocar isso aqui em box. Vou aumentar essa velocidade aqui para uns 400. O Velocity Random vamos mexer também para ter mais pluralidade aqui na nossa animação. From Motion vou mexer aqui também, mas aparentemente ele não faz muita coisa. E vamos diminuir esse tamanho desse emitter aqui. Vou botar 3, 1 e deixar 50 mesmo de Z. Beleza. Aqui vai vir agora uma parte que é bem importante, que é a partícula em si. Vamos acertar a vida dela, vamos deixar uns 0,4, que é bem pouca coisa, elas vão ter que vão existir por pouco tempo mesmo. O tamanho delas, vamos ver um aqui, talvez é muito pouco, 1,5, já dá pra a gente ter, para elas ficarem mais parecidas com as partículas que a gente criou com o form. E o size over life aqui, ó,
a gente vai fazer ele com esse aqui. Daí a gente vai ter elas, conforme elas vão morrendo, elas vão diminuindo de tamanho. Por último, a gente vai mexer na física disso aqui. Vamos colocar esse factor aqui em 0,7 para a gente diminuir o fator de tempo. Beleza, elas vão ficar um pouco mais lentas, não vai ser tão rápido, mas a gente vai, aí assim, vai mexer em algumas coisas em air aqui. Em air, a gente vai mexer principalmente aqui na resistência do ar, que daí elas vão ficar mais próximas umas das outras. A gente praticamente não vai ver quando a gente colocar aqui um valor alto. Vamos deixar talvez aqui. A gente não consegue ver muito o que está acontecendo, mas vamos aumentar aqui, ó, esse vento. E aí a gente vai começar a ver as partículas sendo criadas aqui para a lateral, que a gente está jogando um vento lateral e um vento... Aí aqui vai depender conforme a gente for aplicar mesmo essas partículas. Vamos mexer aqui nesse amplitude aqui, spin amplitude, para a gente ter elas mais... um raio maior aqui. E talvez no spin frequency, que também já dá uma mexida aqui nessas partículas, como a gente está vendo ali. E a gente vai ter só uns pulsos assim, de emissão de partículas. Vamos tirar aqui esse modo. E aí a gente pode, fazendo isso, em particular, a gente só selecionando a partícula, ele vai ter esse ponto aqui, ó, se a gente selecionar o efeito, e a gente pode colocar onde a gente quiser. Eu vou botar um aqui em cima. Só que a gente tem que colocar, né, o início dele conforme as partículas realmente estão acontecendo aqui, né? E talvez seja legal a gente diminuir aqui para 70, talvez um pouco menos, 60 a opacidade, para a gente ter mais próximo da cor dessas partículas, né, da formação aqui desse stroke, dessa cor aqui. Porque a gente vai ter só, ele vai acontecer só como aí aqui a gente ajusta talvez o Y para a gente jogar um pouco mais para cima, como se algumas partículas continuassem em movimento saindo daqui, tá? Eu vou repetir aqui e a gente já volta aqui para o resto. Beleza? Eu repeti as partículas aqui, fiz cópias delas e mudei as posições, e mudei um pouco o wind de cada uma delas para a gente ter um pouco de uma direção aqui, cada uma delas apontando um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Eu acho só que elas têm que, eu vou só segurando o Alt e Page Up aqui, só voltar elas um pouco e ver como é que fica isso aqui, para elas começar um pouquinho antes do final da animação de cada uma dessas partes aqui. Talvez até um pouquinho mais. Para ela talvez começar um pouquinho quando tá meio que se formando aqui, ó, né, que as partículas ainda têm uma certa velocidade, elas vão se criando aqui, para não parecer que elas simplesmente saem depois que tudo se formou. Vamos fazer agora a transição do final. Vamos criar uma nova comp, Ctrl N, do mesmo tamanho, só vamos chamar isso aqui de transição, deixar ela com 2 segundos apenas. E vamos lá, Ctrl Y para criar um novo sólido. Beleza, não precisa mudar o nome dele. Como colocar também aqui um particular. Beleza, a gente vai começar de novo aqui pelo emissor. Vamos colocar em modo Sphere. Posição a gente ainda não vai se incomodar com isso. Vamos aumentar a velocidade. Uns 900. A velocidade, o random, vamos diminuir um pouco. No caso desse aqui, a distribuição, acho que está ok. Esse aqui eu nunca sei o que faz exatamente, mas vamos só dar uma mexida aqui para por desencargo. E aí a gente vai
acertar esse... Eu não vou acertar esse tamanho ainda, eu vou acertar depois que eu fizer os outros ajustes, que acho que vai ficar mais fácil. A vida das partículas vamos deixar bem curta, talvez 0,3. E vamos aumentar o random dessas partículas, da vida dessas partículas. O tamanho delas, vamos 2, talvez 1,5 ou 1,7. É quase o tamanho que a gente utilizou antes. O size random, vamos dar uma randomizada um pouco aqui. Ainda está faltando alguma coisa. O feeder a gente nem vai mexer. Vamos aqui no size over life. Vamos utilizar... uma coisa que faltou aqui foi aumentar o número de partículas. A gente vai precisar de bastante. A gente vai botar 50 mil aqui. Vai ficar um bolo de partículas. E a gente tem que fazer... aquele mesmo aqui. Vamos criar um keyframe com 50 mil. Vamos... 1, 2, 3... uns 4, 5 frames aqui pra frente. E vamos zerar isso aqui. E aí a gente vai ter aquela emissão dessa forma. Vamos pro resto aqui do que a gente precisa fazer. Particular foi, shading a gente não vai mexer. Sobrou a física. Em física vamos colocar uma gravidade alta aqui. Vamos colocar também aqui uma resistência de uns cerca de 20, vai ficar mais blocadinho mesmo. O spin amplitude para a gente ter aquela variaçãozinha, né? Sempre interessante. E o spin frequency. Beleza. E aqui que vem o negócio, a gente vai fazer o vento ao contrário, a gente vai colocar um valor bem alto para as partículas serem arremessadas aqui para a esquerda. Vamos mais ainda, cerca de uns 2000 aqui, até ela começar a sair. E diminuir também aqui para ele dar uma subida. Em Z, não vou mexer muito, menos 9 aí tá ok. Beleza, ele está fazendo dando esse tiro de canhão aqui. Vamos mexer também nesse Turbulence Field. Vamos ver o que a gente vai mexer aqui. Aqui a gente tem praticamente os mesmos controles lá do Form. Vamos dar uma mexida nisso aqui, uns 7. Acho que aqui a gente tem um diferente, que é o de posição. Que vai ser interessante a gente botar bastante para fazer um efeito parecido. E no mais, talvez em vez de Smooth Linear, que a gente consegue ver algumas diferenças, mas não tantas, mas vamos colocar em Linear, que eu achei que ficou mais interessante no geral. 5,7, que foi um valor que, enfim, achei uma forma que eu achei interessante aqui para o miolo. E a gente pode brincar com esses valores aqui, até a gente encontrar algo que a gente ache interessante aqui. Acho que para mim vai ser isso. Aqui, eu acho que aqui dá para... Isso, aqui também é alguma coisa parecida lá com o que a gente também utilizou no Form, que também faz uma espécie de vento, não é bem um vento nas partículas, mas gera algo interessante aqui. Deixa eu diminuir um pouco essa velocidade. Vamos voltar um valor alto aqui, de uns 600. O Y no offset menos 380. Opa, foi demais. Que vai meio que jogando as partículas para cima num vórtex assim, ó. E a gente tem uma formação mais interessante aqui. Vamos também fazer isso aqui, começar mais ou menos onde a gente tem o AI Dicas. A gente tem mais ou menos a partir daqui, né? Se a gente se lembrar, acontece isso aqui, então vai ter que acontecer a partir daqui. A gente vai pegar esse position Y, vai criar um keyframe. Deixa eu só mostrar ele aqui.
E vamos fazer essas partículas se movimentarem para fora da comp. Um F9 e vamos ver o que acontece. Talvez está muito rápido. Uma outra coisa que, né, eu ainda acabei não mexendo foi no tamanho desse emissor aqui, que eu acho que vai dar também uma outra dimensão aqui. Vou aumentar essas dimensões aqui para ficar mais espaço, para que essas partículas ficarem mais espaçadas. E aí sim a gente vai conseguir um efeito mais legal. Vamos diminuir só esse size aqui em Z também. Beleza, a gente tem essa aqui, talvez aumentar um pouquinho mais. Vamos duplicar e vamos aqui nas partículas, vamos mudar isso aqui para um vermelho mais próximo lá da nossa outra comp. Acho que é algo aqui. E vamos aqui na física. Vamos dar uma mexida aqui de uns 10 nesse Z e nesse Evolution Offset para dar uma diferenciada. E também vamos aqui no ponto onde elas vão aparecer inicialmente. Vamos colocar aqui mais e vamos botar elas para aparecer mais aqui quando essas estiverem passando aqui, como a gente está vendo. E daí elas também são levadas, vão embora. E vamos diminuir isso aqui porque a gente tem bem menos vermelho. A gente está fazendo um negócio fake, a gente vai fazer algo por cima, né? Para dar essa impressão de que as partículas foram embora. Por fim, a gente vai só ativar aqui ó, o Motion Blur para a gente ver como é que ficou isso aqui. Aqui no caso eu vou também dar um F9 e talvez mudar esse início mais para cá, mais para o meio, porque senão as partículas vão sair meio estranhas aqui. Beleza. Tá vendo como o Motion Blur deu um visual bem mais legal para isso aqui? Né? Que é uma coisa importante aí. Que tem que acontecer aí. E a gente vai ativar também esse Motion Blur nessas outras layers aqui, né, que é uma coisa que faltou. A gente vai ativar para ver como é que ficou esse efeito aqui também. Ativando o Motion Blur a gente tem um visual bem mais rico, né, do que a gente tinha antes, e deixa mais legal mesmo, assim como seriam partículas, a gente não veria elas nessa velocidade. Então, a gente fez a transição, né, só vamos colocar ela aqui em Comps, que ela é uma das nossas comps, e vamos colocar ela aqui. Vamos aqui, ela vai acontecer aos 4 segundos. Vamos aplicar aqui um sólido black para ser o nosso BG, porque por enquanto a gente estava usando um alpha, né? E vamos aplicar mais um Ctrl Y aqui para a gente criar mais um sólido. Pronto. Nesse sólido aqui, deixa eu só desativar agora o Motion Blur, porque senão as coisas aqui vão ficar muito pesadas, tá? A gente desativa e depois ativa na hora de renderizar. Aqui é a mesma coisa, a gente deixa desativado por enquanto. Agora é que vem o pequeno truque, né? Só que claro, ele não vai funcionar sempre, tá? Porque a gente está fazendo um linear. Talvez, nesse caso, como esses dois BGs têm a mesma cor, tá? Vai funcionar. No caso, se a gente tivesse um outro BG aqui, talvez a gente teria que rever isso aqui, a forma de fazer isso. Talvez pré-compondo tudo isso que tem aqui para baixo. Mas aqui, no nosso caso, vai acabar funcionando. A gente vai fazer então uma transição. Fazer essa transição acontecer aqui.
basicamente no ritmo. Deixa eu só ver qual que é o ponto que eles passam. Então aqui a gente tem que já ter terminado a transição. Aqui tem que ser 0. Vou marcar um keyframe, apertar U, vou lá para o começo, ver onde é que essa transição tem que começar. Aqui ela pode começar em... Opa, não estava selecionado o 100%. E vamos aumentar esse feeder aqui. F9 nos dois. E vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos ativar aqui o nosso Motion Blur para a gente ver mais... Já veio com um pouco mais de qualidade isso aqui. Como a transição é bem rápida, a gente não precisa ficar ajustando muito aqui. A gente só está fazendo para acontecer essa transição aqui como se as partículas tivessem sido levadas. As partículas elas não estão numa cor. Vamos baixar aqui também, fazer a mesma coisa. A gente vai diminuir a opacidade delas para deixá-las menos vivas. A gente vai aumentar elas no geral com agora os adjustment layers que a gente precisa colocar aqui, tá? Então vamos lá. Vamos pegar um adjustment layer. Eu vou aplicar aqui um Sharp, primeira coisa. Só vamos botar mais perto para a gente ver o que vai acontecer. O Sharp aqui a gente vai botar bem alto, que vai deixar uma definição maior no meu caso, 50 aqui. Eu vou aplicar também um pouquinho de noise, uns 3 ou 5%, já que é um 720p a nossa comp, 5% vai funcionar. A gente não vai conseguir, aqui no meu monitor eu consigo ver a diferença, né, mas provavelmente aí no YouTube não vai dar pra ver. Mas enfim, vamos seguir em frente, vamos Ctrl Shift Alt Y, a gente cria mais um adjust. Na verdade a gente criou um null, Ctrl Alt Y, cria mais um adjustment, e aí vamos botar um curves por desencargo de consciência aqui. Vamos dar uma mexidinha nesse, aumentar um pouco aqui e talvez só um detalhezinho vermelho, um detalhezinho um pouquinho em azul, puxar um pouquinho a coisa para o amarelo aqui, né? Puxando o azul para baixo a gente obtém o amarelo. Beleza, está quase no fim. Vamos só pegar agora essas outras partículas aqui. Vamos escolher um ponto aqui. Deixa eu ver. Um ponto aqui que elas estão só se movendo, não muito freneticamente, né? E vamos só diminuir um pouco essa opacidade delas para uns 70%. Marcar um keyframe aqui de 70%. E aqui quando as partículas terminam um pouquinho depois, a gente deixa só uns 10% delas para ficar mais escuro, mas ainda a gente ter esse benefício desse pequeno detalhe que a gente está adicionando, tá? Eu vou aplicar também um curve nesses particles e nós vamos contrastar um pouco mais elas. Beleza? Aí por fim, para a gente ver como é que ficou, a gente ativa então aqui o Motion Blur. Vai ficar bem pesado, tá? Não tem jeito, porque a gente tem muita partícula e é muito cálculo do Motion Blur. E aí a gente pode fazer um preview e ver como é que isso aqui ficou. E é isso aí. Acho que teria ainda um pequeno ajuste pendente, que seria fazer as partículas que a gente vê aqui na transição final, que elas tivessem a mesma cor, e também o Particles 08, que foi esse footage que a gente adicionou. Talvez a gente teria que inverter eles, girar eles 180 para as partículas terem um movimento
elas estão se movimentando muito da direita para a esquerda, ao contrário do que a gente tem na nossa animação. Mas isso eu vou deixar para vocês, assim como o final ali, a cor das partículas. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial, espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui pelo iDicas ou pelo canal no YouTube. Então, se você gostou, curte aí esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com todo mundo esse material para que a gente cresça ainda mais. Beleza, galera? Espero vocês na próxima videoaula do iDicas.